Porra, então Érica, a faça gente o tá seu meio. porra, então faça o seu prefácio da camisa feia. Começar a gravar. Tá, e Acho. aí, quando a gente tava no shopping, o pai disse que eu podia comprar uma camisa. Que ele leva pra mim. Não sei, às vezes tem esse negócio. Aí eu escolhi essa aqui, que ela era azul e tal. E era do Sasuke. Eu gosto de Naruto, mas não a um nível muito sério. Uhum. Aí o pai disse, essa camisa Não, é feia. terminal. Aí depois que ele falou isso, eu fiquei. Eu não ia levar, É, mas só porque agora que o senhor disse que ela é feia, eu quero levar. É uma camisa de humanas, que é aquelas paradas manchadas de Tie-dye. Kiboa. Tie-dye. Kiboa não sei. Eu não. Você amarra a camisa e coloca na tinta, por isso que ela fica irregular. É, sim, enfim, parece manchado de Kiboa também. Aham. E ainda por cima você coloca o negócio de Naruto por cima. É dois pecados em um. Aí ele ficou reclamando o tempo todo na fila, essa camisa é muito feia, essa camisa é muito... E ele comprou a camisa. Assim, Ele podia não ter comprado, mas ele só ficou reclamando que era muito feia e comprou. eu não diria que é feia, eu até gosto do design e tal. Mas o que ela implica é perverso. Que o Sasuke é de humanas. Também, algo assim. Você mistura humanas com anime, é complicado. O Sasuke é de humanos confirmado. Sasuke estuda história. Ele estudou demais. Descobriu que mataram o clã dele. Pode ser. Foi isso que tornou ele um vilão. Eu não sei nem quem é Sasuke direito, sinceramente. Eu só sei que ela é emo. Temos que evitar o genocídio branco, Naruto. Oh my god. Peraí, deixa eu só pegar um negócio. Ave Maria. Eu li diversos livros sobre isso, Naruto. Você tem que Eu seguir. li os protocolos dos sábios de Sião, Naruto. Você fica mandando vídeo do YouTube 3 da madrugada. O cara clica no link. Aí, macho, isso aqui foi o que eu falei pra ti sexta, ó. Mandei 4 vídeos. Aí tem o Peterson, o Dave Rubin. Aqui eu que assisti, olha. Bob do Peterson. Meu Deus, Sasuke, o que aconteceu com você? Sasuke entrou na pipeline de Outright. Acontece. Acontece, cara, todo mundo é passivo a isso. Acontece nas melhores famílias. Aliás, nós vamos ter o próprio featuring. Grandes O meu contos. aqui, O dele é holográfico, É, o meu é legal. Melhor do que o teu. metalizado. Então a minha opinião é superior. o meu tem dizendo grandes contos. E o primeiro e o segundo conto são, respectivamente, A Besta na Caverna e o Alquimista. É a mesma ordem. Quantos tem? Então- Esse aqui então- tem. Deve ser a mesma obra, deve ser a mesma... Só que o teu é em português, né? Yeah. O meu tem um ponto a mais, porque ele era no original. Olha, Eu estou vencendo. Você vai ter que melhorar. Inclusive Meu Deus. tem um leve prefácio antes É, antes de cada O meu- conto falando sobre tal coisa e tal coisa aconteceu quando ele tava fazendo esse conto, e depois desse conto ele fez coisa X. 3x0, o meu viu? é isso. 3x0. Ok, isso, realmente, 3x0. Ok. Se quiser a gente pode ler. Eu escrevi uma pequena intro pro Lovecraft daqui. Ó, Ok. pera ainda. Eu já tinha falado de um dos contos dele antes, mas apresente o homem. Pronto. Que eu não apresentei, não. Eu escrevi Lovecraft é o seguinte. H.P. Lovecraft, tradução de Hit Points Lovecraft, nascido em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele foi escritor, jornalista, fundador do gênero literário hoje conhecido como horror cósmico e pro-gamer. Você vai entender. Ok. Ele demorou 2 segundos, mas... Meu Deus. Em O Alquimista, publicado em 1919, novembro de 1919, Lovecraft detalha o imortal mais mesquinho da face da Terra e seus personagens que sofrem de um caso crônico de pressão baixa e desmaio de vez em quando. O Alquimista é um conto muito breve que aborda a solidão, o medo de maldições hereditárias, tal como o medo do moleque que você riu na quarta série tentar te matar 40 anos depois. Lovecraft morreu em 1937, aos 46 anos, vítima de um câncer intestinal imortal que assolava sua família há mais de 600 anos. Pode crer. 10. Essa é a minha intro sobre Lovecraft. Por favor, não levem ela tão a sério. Fala do gato dele agora.
Não, eu Não, tenho amor pela minha imagem pública. não. Ok. Ó, agora, tipo assim, pra não dar um sidestep muito fácil no gato Lovecraft, Eita, lá vem. eu. Não, eu só acho que a gente poderia empurrar essa discussão pra gente discutir. Isso foi uma ideia que eu tive, eu tô jogando aqui agora pra vocês. A gente podia discutir isso um pouquinho mais a fundo quando a gente fosse falar de A Sombra sobre Innsmouth, que é considerado o conto que tem maior influência disso, a visão dele sobre miscigenação, Ah, etc. ok. E a gente poderia fazer um bundle do episódio de A Sombra sobre Innsmouth e passar um pouquinho em cima sobre a morte do autor. Ok. Morte do autor Beleza. como conceito. Uhum. Eu pensei em falar Sim, nesse, sim. mas, tipo assim, o Alquimista não tem nada sobre isso, sabe? E A Sombra sobre Innsmouth é considerado o exemplo de quando querem detrair do Lovecraft sobre as opiniões dele sobre o povo da minha cor, sabe? Normalmente citam A Sombra sobre Innsmouth. A gente pode falar a fundo nesse. Uhum. Mas estamos cientes Não. da carreira de esportes do Lovecraft É. e do gato dele, querendo deixar isso bem claro, Sim. estamos cientes. Mas como esse conto não tem nada disso, esse conto não tem. Bem simples, inclusive, eu Uhum. achei que seria uma perca de tempo a gente falar sobre ele agora. Não, tá certo. Mas assim, o que é esse conto mesmo? Eu acho que eu li ele, mas não lembro o que é. A sombra sobre Innsmouth? É. Quer falar, Ju? Não, eu só tinha checado aqui no. Pois diga aí. Não, A Sombra sobre Innsmouth é um conto que. Eu vou começar a dar spoiler aqui, né? Sobre o conto. Não, mas Mas é só basicamente passo por um cara cima. que chega. Ele chega na cidade, o povo da cidade é diferente. Ele diz que o povo da cidade tem um Innsmouth look, que era como se fosse uma feições de peixe. Como é de peixe? De Ah, peixe, porque caralho, eu seria. fiquei de ver esse aí, eu não li. Pronto. Eu joguei Bloodborne, eu não vi esse conto. Isso aí é um crime. Que inspira a DLC, né? Que eu escutei É, falar sobre, eu vi por sim, cima, bastante. exatamente. Parece muito. Quando me falaram da DLC, eu pensei, ok, isso é só Sombra sobre Innsmouth. Mas pronto, já você jogou a DLC, você sabe o que é. Uhum, É, pessoas no fim do mundo encarando a fome, sendo forçadas em um pacto com uma criatura sobrenatural. uhum, Um pacto de sangue, de uhum. troca de genes, para não falar outra coisa. Normal, Então, normal. aí dizem que não, isso aqui influenciou, essas opiniões sobre o pro-gamer do Lovecraft influenciaram esse conto, etc. Eu tenho algumas coisas para falar disso, Uhum. mas o Alquimista não é a hora propícia para isso. É, Então, né? É, quem está Aqui, assistindo, nós sabemos que o Lovecraft tinha uma carreira profissional em esportes, se é que você me entende, mas ele gostava muito da Game Award, mas, sinceramente, eu não entendi a parte do esporte. Passou por cima da minha ok, cabeça a piada. he was a racer. Ah, ok, ok. Caralho, mas He então was tem uma leve. a type pois of é. a racer. Tem umas camadas pra ser. Então, nós estamos cientes da carreira profissional de LoL do Lovecraft, mas não iremos falar dela hoje, porque o Alquimista não tem pano pra essa manga, na moral. Não tem. A Sombra de Verdade. Innsmouth é legal. A gente podia fazer um Uhum. bundlezinho, o episódio Sombra Sim, de Innsmouth, mais Morte do Autor, eu e nossa varia. opinião, nossa discussão sobre Só que isso. eu tenho a página pra ler aqui, a grossura desse negócio. Ui! Tá? Amo coisa Que é grossa. isso, rapaz. Que é isso. Eu tava até me perguntando, tava falando no Discord antes, tá, galera? O que seria o humor masculino sem a implicação homoerótica? Não, Seria do Cantal, não né? sobraria nada. Eu acho que a amizade Verdade. masculina é mais fácil de manter justamente por conta disso. Mulher não tem isso. Não tem a mesma graça. Não tem. Meu pai. É Não sabe o verdade. que elas estão perdendo. Pois é. Mas O enfim. erotismo é um negócio engraçado. Sem Aí comentários. dentro. Mas enfim. Bora começar? Eu posso Depois de falar a 10 minutos intro frescando. Falei a intro, eu não do. lembro. Eu li online. Tipo, falando sobre a história e o contexto dela. Ou tu quer fazer isso? Ok. Não, eu escrevi a intro do Lovecraft, pronto. Aí eu já ia Então. passar a palavra pra você, porque é seu ponto preferido, né? Uhum. Sim. É muito ruim. Justo. Justo. Ok, Spoilers. a rocha. Muito ruim, 10/10. Uhum. Ok, eu vou traduzir porque tá tudo em inglês. Oh boy. O Alquimista foi escrito em 1908, presumidamente anterior à abrupta
Como é que é o withdrawal? Saída de Lovecraft da... Como é que a gente traduz high school? Ensino médio? Ensino médio. Ah, ok. Acho que é. Da escola. Do ensino médio, da escola em junho. Uhum. Mostra a influência de Edgar Allan Poe, How Dare You? Primeiramente, como ousa. Segundamente, como ousa. Mas as portas abrindo, É a porque, galera tipo, aparecendo. tem... Góticas, visagens, Castelos, escuro, castelos, É porque, assim, Com ele. Galera desmaiando no eu escuro. acho que eles estavam falando mais da atmosfera, que foi uma das poucas coisas que eu gostei a um certo nível. Sim. Desse conto, que eu realmente gostei, no caso, não ironicamente. Mas o Poe, ele tem algo, só uma tangente, sobre... realmente, ele é um mestre do horror pra mim. O Lovecraft, Tá bem. ele acerta. Ele fez a cabana dele, tipo, ninguém pega nele, não. Ele erra muitas vezes, especialmente em certos conceitos, né? Como a carreira dele de... Enfim. É difícil comparar ele com outras pessoas, porque ele fez o próprio gênero dele. Eu diria que realmente o horror espacial é algo que ele fez de uma forma muito interessante. Uhum. Mas... eu entendo o comentário dele sobre a influência de Poe, mas eu acho que... Coitado do Poe. Uau. Enfim. E anteriormente... E outros predecessores do gênero de ficção gótica em um cenário ou uma atmosfera europeia. O anonimato da família do protagonista, The Comsters, eles não... Ele censura ele mesmo no conto, né? Eu achei esquisito isso aí, eu ia até perguntar o que foi que houve. And the idea of... Eu tô falando inglês, peraí. Inglês. Desculpa. E a ideia de uma maldição familiar, de uma maldição hereditária, que perdura por séculos. A influência de Poe pode também ser sentida na questão da primeira pessoa, da escrita em primeira pessoa, do narrador em primeira pessoa, e o interesse obsessivo dele no seu próprio estado psicológico. Lovecraft pôs o tema de alquimia em um melhor uso num livro chamado O Caso de Charles Dexter Ward. Foi primeiro publicado em United Amateur em novembro de 1916. Show. Então, basicamente, dando contexto do alquimista, ele escreveu durante um momento de teenage angst. Ele estava sendo um adolescente, provavelmente. Já tinha influência de Edgar Allan Poe e outros escritores de ficção gótica, com esse senso de estética europeia gótica, horror, enfim, aquelas vibes vitorianas, né? E é o segundo movimento do romantismo, né? Que é o romântico, que é o gótico. Faço a mínima ideia. Eu tenho o primeiro... Eu não faço a ideia da ordenzinha. Tá tudo bagunçado na minha cabeça. Eu acho que Ou seja, o que é a nossa escola de literatura, por favor, eu acho que é o segundo. Rapaz, se eu estiver falando errado, a galera de literatura vai vir aqui com toches. Pai, não tem ninguém assistindo essa porra, não. A hora de errar agora, Ju. Ainda bem. É a hora de errar agora. Que ninguém tá vendo. Tá vendo essa merda, graças a Deus. Petra, paga nós. Eu acertei. Eu acho que eu lembro justamente por cá também chamado de ultrarromantismo ou então geração byroniana. E Byron é um dos meus autores favoritos. Então... Show. Arrasta ele pra cá. Pois influências do Sr. Byron, de certa forma. E também recomendo, talvez a gente poderia falar no futuro episódio sobre Byron. É isso que eu quero dizer, eu não estava falando de trazer o cadáver dele pra nossa casa, tá? Só falando das temáticas dele. Byron, que curiosidade engraçada, é pai da Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora. Sim. Sério, não?
Sim, Sabia não. eu te falei isso 2 vezes já. Assim, eu não lembro se for. Você não é importante, Ju. Eu não escuto. Você Tá fala as difícil. coisas, eu só falo aham, Oh aham. well. Oh, ela. Agora foi pego no fly, ok. Ok, essa foi mais ou menos a introdução do conto, né? Sobre Uhum. a questão da atmosfera, a inspiração do Lovecraft, o contexto em que foi escrito. É. Ahn, Um negócio que eu tava pensando é que, beleza, isso é até ruim, tipo, quando você sabe o que aquilo vai se tornar. Mas com um Uhum. adolescente, isso aqui, mano, até doido, o bicho grande demais. é, Sim, quando ele escreveu com 18, 17 anos, Ju, eu achei muito bom. Mas é assim, ok. Não, calma. Eu estou falando ok. isso não porque eu iria fazer melhor, mas porque eu já vi outra pessoa fazendo melhor. E essa pessoa Ah, mas essa aí. métrica também é é a complicado. autora de Frankenstein. E ela fez essa história com 16 anos. É, Mary mas. Shelley, Mas aí é tipo, rapaz, ninguém sabe escrever, porque. Não, ninguém sabe lutar, porque existe o Anderson Silva no Prime dele. Ele, foda. Não, eu não tô dizendo que ele não sabe escrever. Eu tô dizendo que é um conto ok e tem um motivo pra ser uma favorita do Lovecraft. O que eu tô dizendo aqui é um conto ruim comparado com o resto da carreira dele. assim, meus lindos, eu acho que a gente tá divagando agora, a gente podia fazer isso no tema. Bora falar o resumo da história. É, ok. É porque Sim. a totalidade dos 4 espíritos que nos escutam, Uhum. talvez menos, devem Quatro. estar se perguntando que diabo eles estão discutindo agora. Então, Ok. Ju, tu quer resumir o conto? Então, você disse que queria discutir com spoilers, né? Então eu já Sim. vou. Não, porque senão não dá Ah, pra falar é. sobre. Agora a gente resume Tá? ele, começo ao fim, acontece isso, e Uhum. depois a gente começa a devagar sobre ele. Você está por fora, com 6 dias. Bom, como foi dito, o conto começa com uma narrativa de primeira pessoa que eu achei interessante. E aí ele descreve a paisagem meio que pra dar o setting, se você me pergunta, meio que pra firmar o tom da história. E como o local está ligado à narrativa. E aí ele passa um tempo discutindo isso, ele fala sobre a origem dele, né? Que ele é um nobre, ele é de origem nobre. Eu não tenho certeza, né? Mas ele provavelmente é um conde de uma linhagem agora decrépita. Uhum. Eu não lembro se conde ou duque eu acho que é duque, que é o único abaixo do príncipe. Sim. Eles fizeram. Quando eu li em inglês e em português, né? A tradução em português chama eles de conde. E vale ressaltar que o Lovecraft nesse conto só diz condes de C. É. De alguma família que começa com o nome C, ele aparentemente censura isso. Talvez para dar a ideia de que é um pergaminho achado, sabe? O autor, temendo pelo futuro dele, censurou o próprio nome da família. Uhum. Ele fala os primeiros nomes dos personagens, né? O protagonista é o Antoine. Então, assim, a gente consegue coletar aqui, por essas pequenas amostras, que se passa na França. Sim. Personagens se chamam Robert Chantois, Charlie Le Saucier, Les né? Saucier. Mas em inglês ele escreve com Contes com M, C-O-M-T-E-S, Sim. que é como se fosse o condado ou sei lá. Mas enfim, eu acho que é uma linhagem de condes. Eu estou a par do meu trabalho, dever de casa, de conhecer a hierarquia medieval do conde, barão e mas tem Muda isso. com o tempo Enfim, também, é um negócio complexo. Às vezes tem muda de região para região variedades. também, né? Esse negócio é um cabaré. Aí tem vários tipos de conde, de duque também, de barão, de conde. Vira um. O comentário foi só mais pra dar uma ideia de onde ele tá na hierarquia de nobres. Uhum. Se tu quiser passar por cima bem ligeiro, só pra gente. Tá, Fica aí à vontade, Ju. Você que sabe. ele tá visitando o estado, né? O estado, no caso, a As propriedade da família dele. E ele tava meio que falando sobre a infância, como ela foi solitária, que ele foi criado por um velho.
e que ele não tinha ele não conheceu o pai dele. E ele também tinha um isolamento pelo fato de não conseguir brincar com as crianças, porque o velho que criava ele dizia que não era pra se misturar, que não sei o que lá. E aí depois ele descobre que, na verdade, era pra ele não saber dos boatos em relação à maldição na família dele, que supostamente também levou o pai dele. E aí, depois disso, ele fala sobre a história do Charles e do Michel, né? Que são os antagonistas da história. Um deles morre. Mas basicamente eles eram mal vistos e isolados da sociedade por mexer com magia negra. E aí, o velho Michel, que era o... Peraí. Michel Mauvais. É o Michel que é o alquimista. Michel do Mal. Os dois eram alquimistas. Não, é porque tem um que é chamado de alquimista e outro de... Não, um é o Malvais e o outro é Le Saucier. Filho dele. O Charlie. O Michel Malvais Malvais. e o Charles Le Saucier. Malvais é o sobrenome, de certa Sim. forma. É porque tem Malvais, o alquimista e o mago. Entendeu? Você tem esses 3 títulos. Eu não lembro qual é qual exatamente. Tem isso? Tem, tá aqui, ó. O sobrenome de Malvais, o Mal. Malvais, o Mal. E tava querendo descobrir segredos de magia negra e alquimia. Aí ele tinha um filho chamado Charles. E Também envolvido nos estudos ocultos. chamado de Saucier ou o Mago. E aí, pra mim, pelo menos quando eu li o conto, eu fiquei achando que o alquimista, a princípio, era o Michel, por conta de ele que estava interessado. O conto fala sobre, inicialmente, ele que estava interessado em descobrir os segredos da vida eterna e etc. Não, A mortalidade, a pedra do alquimista. Inicialmente, mas aí os dois trabalharam juntos. Não, calma, eu tô progredindo Ok, fala. a história. Aí, e aí eu tinha associado... então ele é alquimista e o filho dele é o mago, né? O Wizard, Saucier. Aí a história continua sobre a origem dessa maldição, de que uma noite teve uma confusão porque o filho de um dos nobres, de um dos condes, tinha sumido. Aí o conde disse que era o Michel, o velho Michel do mal, que tinha abduzido o filho dele, ou algo do gênero, que tinha matado. Eles tinham sumido por conta do velho. E aí ele ficou tão possesso em relação ao sumiço do filho dele que ele matou o velho Michel, o velho do mal. Mas depois se descobriu que o filho do conde tinha só... Ele tinha se escondido num canto esquisito lá, e que o pessoal não visitava muito, e por isso não acharam ele. De forma que o velho Michel do Mal foi morto em vão. E aí o filho dele proclamou que ninguém da linhagem do conde iria sobreviver mais do que a idade atual dele, que é 32 anos, se não me engano. E aí a história repercute, ela continua em torno disso. Detalhe que eu acho que é importante falar. Depois da morte do pai dele, o Charles Le Saucier some na floresta antes de jogar um líquido na cara do Super barão, importante. matando ele instantaneamente. E ele diz antes de sumir nas sombras e tipo assim, que nem ninguém vai viver até os 33 anos dessa linhagem a partir de agora. E ele some. E aí ele desaparece. Com o passar dos anos, essa memória se esvaindo, mas o próximo conde, que é o Robert, ele foi encontrado morto em um campo sem causa aparente, e que ele também tinha
começou alguns comentários de, nossa, que estranho, ele morreu justamente quando ele fez 32 anos. E basicamente as coisas continuam dessa forma, de tipo pessoas da linhagem morrendo com 32 anos. Tem alguns detalhes antes disso, se você quiser falar sobre, você pode me interromper. Só pra não me estender demais. A gente pode depois voltar também e falar sobre uma parte. E aí ele tá falando sobre a infância dele de novo, o autor, o narrador. Dá uma enrolada depois disso. Exatamente, tá dando uma encheção de linguiça. E ele continua dando sprinkles de tipo, dando detalhes assim, esse outro conde também morreu de forma tal. Tem um conde que morreu com uma flechada no peito durante um caso. Todos eles morreram de causas diferentes, porém seguindo a maldição, né? De que nenhum deles chegaria aos 2 anos de idade, 3 anos de idade. Exatamente. Um morreu enquanto caçava de uma flecha perdida. Aparentemente estavam no Rio de Janeiro medieval. Outro morreu com. Tava não, porque era só um. Se fosse o Rio de Janeiro medieval, teria sido uns 8. As árvores do lado do flechado, você ele morreu numa troca de tiro entre a gangue local e a PM da época. As tropas do rei. As tropas do rei atirando pra todos lados. Enfim. Eles morreram de causas aleatórias, alguns sem causa aparente, outro morreu de uma pedra que se deslocou Esse foi o pai dele. Soltou. O pai dele morreu pouco antes dele nascer, de uma pedra que se soltou de um parapeito, aleatoriamente. Né? E todos eles cumpriram a maldição, né? Reverberaram a maldição de que ninguém ia durar até os 33 anos. Inclusive, e agora nosso protagonista, nesse momento da história, está se chegando perto, né? Dos 33 anos, ele mesmo. Exatamente. Isso. Ele cita até a quantidade de anos que ele tem até os 32, eu esqueci. Não sei se ele tem 24 agora, assim. O Pierre, o servo dele, o tutor dele, apresenta um documento de família explicando essa história que você acabou de contar, quando ele tinha por volta de 22, 23 anos, e quando ele tem uns 30 anos, o Pierre morre. Ele enterra ele sozinho e fica sozinho lá no castelo. É quando ele decide investigar e a gente entra pro final do conto aí, naquele. Sim. Tô decidido que eu não irei encontrar minha morte, meu nome, acanhado. Passivamente. Passivamente. Eu acho que até usa passivamente. Como... Algo assim. Aí ele começa a investigar o próprio castelo. Ele fala, eu estava resoluto, então, de que a morte não iria me encontrar de forma... me encontrar um covarde ou uma vítima passiva. E aí ele foi examinar essa casa antiga, uma casa abandonada na propriedade. E foi lá, essa parte era uma parte mais deserta do castelo, né, da propriedade completa. Ele descreve a atmosfera, como ela estava decaindo. E aí ele escuta o barulho da porta pesada se abrir. E aí eu achei interessante que ele falou, tipo, as minhas sensações imediatas são incapazes de análise. Aí eu fiquei... Deu um... Isso é um pensamento interessante pra se ter quando exception você tá... Como é? Jogou um exception aí. Só Do deu um nada, erro. programação. Que pare, a analogia do Luiz antes era só luta, agora é com programação também. Desculpa, macho, é o que eu estou focando agora. Agora eu tô com um quadro na parede cheio de negócio de design. Ótimo. Eu quero mais dinheiro! E aí, Certo você. continuando a parte da metáfora de programação, ele encontra uma figura para a direção do som. Eu gostei dessa descrição que ele fez, que é, tipo, é um pouquinho goofy, porque ele fala que ele tá usando um scope.
Como é que é a tradução disso? Um gorro de... Pergunta. Skull Não, Cap é só aquele gorrozinho. É? O Skull Cap é aquele gorro que você coloca antes de você colocar o capacete. Porque o capacete é só ferro por dentro, né? Então é Caralho. tipo um gorro de armar. Exatamente. Acho que a Ok. tradução literal é essa, Luiz. Com a Gorro de arma. caveira. Com a Não, é a caveira. Incap. Ok. Eu não sei então o que é. Ele tá dizendo que ele tá É um usando negócio bem Skull medievalzão. Não, Ju, eu tenho que discordar da sua leitura, porque ele fala Skull Cap, mas um Skull Cap é só o gorrinho. É só o É. gorro de cabeça. Não significa que é em formato de caveira. Cap. Tu achava que ele tava usando a máscara do Justiceiro? Passei o tempo A cabeça é de bode. Eu Então- gosto dessa interpretação, então eu vou fingir que ela é verdade. Eu também vou fingir que ela é verdade. Ele é um personagem de D&D, né? Pra mim tinha sido uma coisa extra, tipo, ele tava realmente usando um negócio de caveira. E aí adicionou a trilha sonora que eu escutei enquanto eu tava Ótimo. lendo o Continuo Uma camisa de caveira e 2 semiautomáticas. de Negócio assim. funny sounds on the background. Tipo, entrada de um personagem cômico em um show, basicamente. Só que é mais, tipo, quando a pessoa caminha engraçada. Aquele espaço do Bob Esponja. Ok. Pode ser também. É assim que eu vejo. Aí quando ele joga a tocha, tem um slide whistle. É basicamente assim. Porque, tipo, até aqui a atmosfera tava interessante. Talvez ele tivesse Ótimo. se perdido um pouquinho com essa questão, né? Eu acho que poderia ter ficado um pouquinho melhor essa descrição da maldição e etc. E torná-la mais realmente assustadora e tal. Mas eu achei que ele tinha feito um bom trabalho até aqui. E aí, ele fala, eu gostei muito da descrição do vilão, que a gente agora vê, né? Pelos olhos dele. Com essa túnica medieval de cor escura e não especificada. Esse cabelo longo e barba longa que são de uma cor escura e intensa e terrível. O que eu acho interessante porque supostamente essa figura é algo meio cadavérico e ele não tem o cabelo, a barba, nem o cabelo branco. É maciado, né? Também funciona. Eu gosto dessa palavra. Ele descreve que ele tem uma testa acima das proporções normais. Fui eu o tempo todo. Eu sou Charles. Quando você lê só isso, sem o resto do contexto, você fica, meu Deus, ele tá Testa de nós shaming. todos. Testa shaming. Mas a headline de quem tem 600 anos é complicado, né? Não é muito bom falar, não. Vou ficar bem caladinho. Spoilers. É um outdoor. Não, nessa época seria um mural de igreja. Mural de igreja. Aí, Verdade. Aí... O vitral gótico. Desculpa, Ju. A descrição, pô. As bochechas dele eram... Como é que se traduziria? Deep sunken. Afundadas. Eu tô com piada no fundo da minha mente aqui. Deixa eu terminar a descrição do cara, pelo menos. E também cheio de wrinkles, rugas. As mãos eram longas, presas como garras. Presas também serve. É porque garra é mais a mão, a pata em geral, e presa é mais a unha, geralmente. E que tinha um branco mármore tão alvo que ele nunca tinha visto em nenhum canto em um homem, em um ser vivo, em um ser humano. Então, basicamente, ele está descrevendo que essa criatura não parece um ser humano.
E Uhum. aí você fica, meu Deus, é a maldição, é o bicho, é o bicho-papão, é agora. Uhum. O pega pra capar é agora. Eu gostaria de dizer também que foi uma das coisas que eu anotei aqui. É muito parecido com o Neandertal da Besta Caverna. A única Ele tava diferença até é a a única diferença é que ele criatividade. não é extremamente pálido. O plot twist é o mesmo. Ju. Não, o que eu tô dizendo é a aparência do monstro. Ah, sim. A aparência do monstro é muito parecida. É tipo os dedos esquisitos, magro, os olhos escuros. Ah, rapaz, tem um É É, tipo que uma. assusta o Lovecraft. pronto, esse negócio dos olhos escuros foi o negócio que eu achei interessante, porque pra mim eu tava pensando mais clara toda preta. Sim, é assim que ele descreve o Neandertal. Ah, ok. O que que tu ia Entendeu? falar, Bruno? Não, eu só ia comentar que eu também não quero descarrilhar o que a gente tá fazendo, mas às vezes tu tá comentando e comentando a tua opinião já em cima. Acho que a gente podia fazer depois. E agora é só resumir o conto. Uhum. Entende? Pelo Pois menos foi é, assim que eu não, planejei inicialmente, mas foi whatever, né? só uma questão de falar quais foram os pontos fortes pra mim até o momento, Uhum. né? Enquanto eu estou Show. narrando. Acho. Eu faço aí do seu jeito. E aí, tipo, outra parte que eu achei muito interessante enquanto ele tá descrevendo o monstro é o quão essa cavernas gêmeas de uma escuridão abissal. Eu achei isso muito legal, como ele descreveu. Sim. E aí, ele fala sobre como eles expressam ódio e um nível de wickedness, Uhum. de ruindade. E eu achei interessante também que o monstro vai e se apresenta ou fala em latim. Que o personagem principal só reconhece porque ele é um nobre, provavelmente. É porque ele passa muito tempo estudando. Sim, Eu acho que ele fala isso aí. ele fala sobre Ele isso. cita isso que é uma é uma versão corrupta de latim. Eu acho que, na minha concepção, acho que Lovecraft só quis colocar que ele fala latim, mas, Uhum. mas isso é comum para o nobre medieval, principalmente porque a língua acadêmica medieval era latim, né? Uhum. Os teólogos Sim. É. escreviam em latim. Eu acho que o Lovecraft queria colocar isso, mas ele percebeu que o latim é teoricamente muito comum. Aí ele, não, é uma versão corrupta do ocultismo de latim que eu só sabia porque eu jogo muito videogames, tá? Isso é Alguma francês o coisa nome assim. disso. Foi. Aí, Eu só tava falando francês. Então seguimos com a aparição falando Sim. sobre a maldição que foi jogada sobre a casa, sobre como como ele como as coisas progrediram a partir daí. E como a maldição vai matando cada pessoa, né? Uhum. Ele tinha forçado o filho do Godfrey, que era o primeiro a morrer, se não me engano. Uhum. Depois do pai dele, claro. Não, o Ah, o filho Godfrey. do Godfrey. Ah. O Godfrey foi o primeiro a morrer, não? Não, foi com a primeiro morreu flecha. foi o pai dele, né, no momento. Aí depois, na maldição, foi Não, é o porque tem o Godfrey. Godfrey e tem o filho dele. Eu tô Uhum. perguntando se o Godfrey foi Todo mundo morreu. Não. O primeiro a morrer foi o pai do Godfrey, que Sim. matou o Michel injustamente, e ele Uhum. morreu porque o Charles jogou um frasco de líquido descolorido na cara dele. É. Eu imagino que seja ácido. E eu acho engraçado que ele não fala, tipo assim, tem aí uma oportunidade clara de você narrar alguém caindo pra trás com o rosto se desfazendo, sabe? Nossa, bem Não, horror clássico. mas ele. Mas ele só falou que ele morreu instantaneamente. Ele só É, disse mas assim, eu eu acho que morri. naquela Pois época eles não tinham é, essas noção de eu ácido e tal. comentário sobre isso mais tarde. E Ok. aí que ele tinha matado o Godfrey com a flecha, né? E aí que ele tinha forçado o filho do Godfrey, que é o Robert, Uhum. a tomar veneno. E é tipo. Você fica. Ok, de alguma forma essa aparição tá forçando esses eventos a acontecerem, né? E quando continua e ele fala sobre os olhos terríveis da aparição e pegou a tocha e tacou na aparição.
certo? E aí você pensa, faz Faz o L. Não. Por que tu faz isso? Uai! Então... Eu ia falar do sound effect Fui? Do slide whistle, né? É. E aí você fica pensando, ok, ele vai jogar a tocha na aparição, o fantasma, a maldição, que diabos que seja esse negócio. Mas, não, o homem pega fogo. Aí você... Peraí. O negócio... Eu provavelmente tomava banho com óleo, Ju. Eu não vou Também. jogar ele. Não. A pele dele, É porque sei lá. o choque pra mim foi, a aparição tá pegando fogo. Mas por que ela tá pegando fogo? Eu ainda não tinha entendido até o momento o que estava acontecendo. E aí, continua um negócio de, o Charles Dessocier, e o que aconteceu com ele? E o protagonista falando isso, né? E tipo, fica pensando sobre isso, e aí o velho morrendo no chão, que é o velho, a gente descobre, tentando falar com ele, não sei o que lá, aí ele Você perguntando deixou pra fora aparição. que. Você deixou de fora que o nosso protagonista, como ele é um protagonista de Lovecraft, ele tem um caso crônico de pressão baixa, e assim que o bicho começa a queimar, ele Desmaia. ele desmaia, acorda posteriormente, acende outra tocha e tenta Aí ele calar. acende a tocha, vê o cara mais de perto, como ele ficou. Aí viu, parece a coisa, ainda está viva, não sei o que lá. Aí ele tenta falar, meu Deus, e o Charles Associé, o que aconteceu? E a maldição, não sei o que lá. Aí a criatura fica tão... Não aguenta o caso crônico de burrice do protagonista. E aí tira força, Deus sabe de onde, pra poder gritar com ele. Ele diz, tolo. Primeiramente, tolo. Segundo, como você não pode ter descoberto meu segredo? Você não tem cérebro, literalmente. Tem cérebro? Você não tem cérebro pra você conseguir reconhecer que durante todos esses 600 anos em que a sua família sofreu com essa maldição, foi tipo... Porque por conta de um grande elixir de vida eterna, você não consegue entender que o segredo da alquimia foi descoberto e resolvido. E aí ele fala, fui eu que por 600 anos, pra manter a minha vingança, fiz tudo isso porque eu sou o Charles Associé. E aí o conto acaba. O cara chega... Por isso Você que tem eu falei, demência, irmão? É um pouco engraçado esse final do Lovecraft, porque a esse ponto, quem leu esse conto, tipo assim, já matou, sabe? Na metade do conto, tipo assim, ok, eu não. Eu tava assim. Não, aí, isso é legal, Ju, porque a esse ponto parece que o Lovecraft queria acabar o conto, mas ele não queria deixar muito ambíguo. Aí é quase que ele quebra a quarta parede e diz, você sou idiota. O plot twist é que eu ainda estou vivo, sabe? É quase, ele quebra um pouco a parede pra mim, assim, sabe? Ele quase que fala pra você, tipo assim, você não entendeu? Mas eu me pergunto, porque, o que aconteceu? Porque, a minha teoria, ele teve um leitor beta, certo? Leitor beta, que nem eu, ficou, tipo, acreditando na coisa, literalmente. Mas não era um fantasma? Não, animal. Exatamente. Não, sou retardado. Escreve os últimos trechos. Puto. Era um homem velho, era um velho de 600 anos. E por isso, esse é o meu conto favorito do Lovecraft, porque toda essa maldição que parece, meu Deus, essa coisa de terrível proporção, que não tem cura, que ninguém sabe o que fazer em relação a isso, e todo mundo só assume que, por algum motivo, todos os homens da família morrem com 32 anos, sei lá, questões biológicas ou whatever. Não é uma explicação sobrenatural, não tem o auto-self-destruct nos genes. Assim, não é... É sobrenatural, mas é mais relativo à magia do que
relativo a fantasmas e maldição e coisas um pouco mais hard fantasy, vamos dizer. E aí... Não, é só um velho de 600 anos que de alguma forma Perseguindo todo mundo. conseguia, sei lá, tacar flecha na galera. Não, eu acho que a melhor parte pra mim é... Ele matou o pai do protagonista com uma pedra que era pesada o suficiente, ou estava alto o suficiente pra poder cair e matar a pessoa, tipo, insta-kill. Sim. E ele tem 600 anos. Ele é literalmente um esqueleto que anda. É o coiote do... Né, do Pernalonga. Pernalonga não, mano. Esqueci o nome. Looney Tunes lá. Ele com uma vara, tipo, empurrando uma pedra de 600 quilos. Eu imaginei exatamente isso. Só que o bicho realmente morre. Mas aí eu fico me perguntando, ó, tem alguns pontos. Teve um descendente também que morreu tacando a cara num túnel falso pintado na parede. Ele é cavalo. Não. Eu tenho alguns pontos sobre isso, certo? O véi, a maldição é o véi. E o velho entra no túnel normal. Ele foge por ele, né? Ele foge pelo túnel. Mimi pensa. Ai, meu Deus. A piada foi tão boa que o Bruno chorou. Eu não sou parâmetro pra isso, né? Eu choro por muita besteira. Mas sim, os pontos. Vamos começar pelo velho de 600 anos. Ok. Mas aqui, pra resumir. Então, o nosso protagonista descobre que a família dele tem uma maldição. Sim. O pai dele morreu, que a mãe dele morreu, que ele vive sozinho. Não. São só os cônjuges. Só os machos São só perfeito, os filhos. A família do lado masculino da família dele sempre tem uma maldição. A mãe dele morreu após o parto, o pai dele morreu de uma pedra aleatória que caiu na cabeça dele, numa fatalidade. E aos 20 e poucos anos, o Pierre, o tutor dele, né, o velho que criava ele, dá um documento familiar para ele que descreve como todo mundo na família morreu perto de completar 23 anos. E descreve também o fato da maldição. E um antepassado longínquo dele aí matou um alquimista, um mago negro, digamos assim, né? Um cara que mexia com magia negra. Matou injustamente, porque ele estava acusando o velho de sequestro, né? Sequestrar, dar sumiço no filho dele. E o filho do mago amaldiçoou a família e falou que nunca mais ninguém ia viver até os 103 anos. E o plot twist é que o cara que amaldiçoou, por sua vez, estava vivo, estava dando cabo da maldição, né? Digamos assim, fazendo acontecer ali por conta própria, né? Então, tipo assim, o resumão da história é isso, e eu acho muito legal que, tipo, nesse conto, esse conto me lembra aquele tipo de história que dá um exemplo, sei lá, num filme como A Múmia, que não, tem aqui uma múmia que ressuscitou e tal, não sei o que. Tem algum feitiço pra fazer ela voltar? Não, feitiço não existe, isso aí não. Sei lá, puta, é uma múmia. Tem um bicho de 2000 anos levantando, tu tá dizendo que feitiço não existe, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma seletividade no sobrenatural desse negócio, né? Magia negra é demais. Mortos-vivos, tudo bem. Aí eu lembro um pouco disso nesse conto, porque, tipo assim, uma maldição na família, descoberta da vida eterna. Não, é sim. É normal. Imortalidade. Alguns pontos. Ponto número 1. Tem magia sim em Múmia. Pelo menos a gente vai falando mesmo Múmia de 1999. Eu dei um exemplo assim, aleatório, sabe? Da seletividade de algumas obras, sabe? Algumas obras tem. Mas desculpa, tem sim. Eu me lembro que o Imhotep é derrotado com um feitiço do Livro dos Mortos. Imhotep. Esse aí mesmo. Enfim. Aí, ponto número 2. Exatamente isso que você tá falando. Magia? Mas um velho de 600 anos. Um velho de 600 anos. Esse, mais pra lá. Um velho de 600 anos. Quem vence uma liagem de homens aptos e que são fisicamente
tipo, saudáveis, o suficiente pra Versus. caçar e não sei o que lá, ou vai de 600 anos. Mais de 600 anos. Rapaz, você tem que entender que esse Mas você velho tem que ver que é o mais rancoroso do universo. Na verdade, ele não descobriu o segredo da alquimia. Ele tá vivendo de rancor. Ele lá vem de rancor. Tá vivo de esse povo, ruim. né? Tá vivo de ruim. Vive de Não, ruim. e é exatamente isso que me Esse é o impressiona. segundo plot twist, Luísa, do plot twist. Oh, não, você é o alquimista que descobriu o elixir da vida eterna. O que é Não, alquimia? Eu tô vivo de ruim. Alquimia? Que é isso? Alquimia? Que é isso? Então, Não, mas tá vivo 600 anos. Não é normal, não? Eu li na Bíblia a galera vivia 900, então é novo. Eu tô na flor da idade. tá aí na meia-idade. Aliás, eu gostaria de dizer que a piada que eu tava morrendo pra falar naquela hora Ok, vai, diga. Se você exploda. Quanto custa pra apertar uma última C em vossa testa? Era isso. Era só isso mesmo. Que horror. Pô, Enfim, seria legal. Enquanto a gente tava falando, quando a gente falou do negócio do vitral, eu fiquei imaginando uma conversa, tipo, sabe, essa conversa escrachada do interior do Ceará, que provavelmente sairia de sei lá, do Alto da Compadecida, Uhum. só que na França, em 1400 e pouco. Dá pra fazer. Calai-vos, vós que portas uma testa gigantesca. Sabe? Cara, engraçado. Eles frescando um com o outro, só que na França, em 1300 Testa de toda a vossa comunidade. mais que precisa de 4 carruagens pra poder mover só essa testa. Enfim. Tem que ter um sinônimo pra testa. Pronto. Melhorar isso aí. Pronto. Fronte. Fronte? Fronte. Sua ok. fronte. Ok. Aí. Deve ter outra palavra pra testa, né? Tipo, Deve ter. uma palavra Com certeza tem. Pega o pessoal, Luiz. preciosista aí. Rapaz, pior que tá bem aqui embaixo dessa ruma de... Mas deixa eu só Com fazer máscara. antes da gente continuar a sessão sobre testas, Aham. eu gostaria só de fazer os pontos continuar os pontos, certo? Uhum. Aí temos o velho de 600 anos, que tem tantas inconsistências esse conto. Primeiro, ele descobre a imortalidade, né? Mas no caso, a imortalidade de morte morrida, não de morte matada. Uhum. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como você tava falando, não tem nada sobre magia, maldição, não sei o que lá. E aí você fica num negócio entre magia e ciência, porque a alquimia meio que fica nessa linha tênue dos dois, né? Historicamente. E aí, beleza. Ok, isso dá até pra compreender a um certo nível. Mas por que esse velho age sozinho, sabe? Você tem 600 anos, ele não teve tempo pra, fazer um negócio mais bem trabalhado, não? Tipo, ganhar dinheiro com alquimia e aí poder fazer, outras pessoas fazerem o serviço por ele. Ele tem ouro adoidado. Pois é. Ele Exatamente. tem um trecho no final que ele fala, eu passei por umas coisas brilhantes. Eu não sei se é ouro, mas podia ser. Isso é o Lovecraft dando as dicas de que, tipo... by the way, ele fala, Ju, mas é tipo assim... Se ele falasse extensivamente no começo do conto, o plot twist ficava mais óbvio ainda. Aí o jeito dele esconder é que no comecinho do conto ele... Não, tinha um cara que morava aqui perto da gente, que ele mexia com magia negra, alquimia, essa história de vida... Elixir da vida eterna. By the way, enfim, meu pai matou ele. Aí ele, no antepassado matou ele. Aí essa é a dica de que o alquimista poderia ter descoberto, sabe? Tipo, que a gente consegue ligar o negócio. Outra coisa que eu ia comentar é que, também conhecendo Lovecraft de outros contos, Lovecraft não é tão fã daquela magia que a gente vê em outras obras de alta ficção, como um D&D, por exemplo, que é tipo assim, não, essa magia que cura pessoas. Por quê? É porque você usa o poder do Deus, do whatever, e o Lovecraft, como uma pessoa ateu também, ele não gostava muito disso. A ideia do Lovecraft é que tudo essas magias são ciências obscuras de outrem, sabe? Então algo que conseguiria tomar o controle da mente humana ou fazer almas trocarem de alma, corpos trocarem de alma, que tem outro conto dele, é outro tema recorrente nos contos dele.
a troca de corpos, né? Não era nada divino, sabe? Ou que provém assim de um sobrenatural mais simples, como isso aqui é o poder de Deus, isso aqui é o poder de Deus ou dos deuses, né? Uhum. Sempre ele tentava puxar por, não, isso aqui tem explicação científica, é um obscuro e dotado de tecnologias alienígenas, de outras dimensões, de seres que não entendemos, mas é porque não entendemos, somos limitados. Então, o Lovecraft sempre ficava com esse negócio de tipo assim, eu não acredito, esse conto ainda assim tem a identidade dele, do Lovecraft muito presente nele, porque por que que o velho ficou vivo? Porque ele descobriu o elixir da vida eterna. Isso é magia? Não, isso é alquimia. Vamos lá, magia também é demais. Aí, tipo, Lovecraft tem um pouquinho disso, sabe? Aconteceu esse negócio aqui. É porque forças sobrenaturais? Não. De outro planeta, de outras dimensões que não entendemos. Sobrenaturais também não. Então, tem um É. pouquinho de. Tem esse tempero do Lovecraft nesse conto, que é tipo. Sim. Mas eu concordo contigo, João. Pessoa de 600 anos não construiu império, não tem assim, serviçais, É tá um ligado? embrião. Tipo, é um negócio que é tipo, eu acho que eu entendo porque ele não usaria. Admiro a intenção dele de ser consistente, mas ao mesmo tempo foi estúpido. Não, é. Não tem pra onde isso eu tenho que correr. concordar. Ele não acredita em deuses e nem em outras certas coisas, né? Contra-argumento. Eu não acho idiota, não. Tipo, o fato de que ele não ficou rico e o negócio assim. Sabe por quê? Porque aí ele ia ser conhecido. E a galera ia começar, rapaz, Morre, não? aquele velho não tem 140 anos, não. Que diabo é isso? Por que os olhos dele é duas bilas pretas? Não, tem outras formas de dar. Por que ele tem 3 metros de altura? Por que ele é feito de palha? Entendeu? Tudo isso são perguntas que Mas, a assim, galera ia começar a fazer. entenda. Rapaz, não sei. Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas isso Uhum. é se ele aparecesse de forma pública, o que eu, não, Uhum. que eu duvido que ele faria. Ele teria outras formas de conseguir se manter nas sombras de uma maneira só, tipo, usando dinheiro, sem realmente exercer a presença dele lá. Usando pseudônimo, comprando uma propriedade, fingindo obituários. E aí sempre vai ter uma pessoa naquela casa, mas ninguém sabe quem é, porque ninguém nunca viu. Usando um teste de ferro, né? Uma pessoa para fazer o mando dele, etc. Mas deixa eu falar na minha testa. Foi sem querer. Foi sem Ah, querer, gente. Eu Maria. desculpa. Eu falei teste de ferro com uma pessoa que manda suas Acho. coisas, mas ok. Como é? Ok, porque foi tu sem fica querer. batendo aqui e aí treme a câmera. Ah, ok. Foi bom. Enfim. Aí, essa questão de, tipo, não usar magia, ok, por conta de ateísmo, não sei o que lá. Ele ainda não consegue usar essa ciência ou essa coisa que não compreendemos, mas é baseada em ciência pra controlar a mente de outras pessoas e fazer elas fazerem o beating dele. Porque tipo, eu admiro que ele quis fazer algo original, um velho de 600 anos, tendo força sobrenatural e de alguma forma continuar exercendo a vingança dele. Mas assim, tem outras. É um conto, né? Então a gente não pode pedir muita coisa narrativa e plot holes são, tipo, E é o segundo conto. buracos narrativos são esperados, ele era muito jovem, etc. Mas ainda assim, tem algumas questões que eu fico, macho. Se fosse me pedir, assim, tipo, situação hipotética, se me pedissem, tipo assim, Bruno, é seu trabalho, você vai adaptar o Alquimista para um curta-metragem, para alguma coisa, aí você tem que tampar os plot holes. O jeito que eu faria para fazer a história correr do mesmo jeito que correu no conto, sem ter que alterar o rumo desse rio, né? E prover algumas respostas para o que aconteceu. Uma das coisas que é interessante, na minha interpretação da descrição do monstro do Lovecraft, desse monstro específico, né? Sempre tem o monstro do conto, né? Sempre você talmente tem isso, né? Uhum. Aí, mas nesse conto específico, a interpretação que eu tenho é tipo, você já viram aquelas pessoas que têm 97 anos, que eles estão os olhos fundos, a pele finíssima, etc. E por mais que ela seja ativa, que eu já vi pessoas de 98 anos, tipo assim, afiadas, tá ligado? Conversando e tal. Por mais que elas sejam isso, você tem uma sensação que ela vai se desmoronar a qualquer momento, tá? Uhum. Mas, só que imagina isso vezes 10, sabe? É como se a gente descobrisse a vida eterna, mas a gente não descobriu como parar o envelhecimento.
Essa é a minha interpretação. Vida eterna e juventude eterna são coisas diferentes. Isso. Perfeitamente, Ju. Aí, tipo, essa é a minha interpretação quando eu vi o alquimista no final, sabe? A pele escura, os olhos mais escuros ainda, fundos, as mãos esticadas como garras. Então, assim, uma das coisas que eu consigo pensar pra, tipo assim, cara, por que esse cara não deu uma de Vampiro à Máscara e ficou nas sombras e construiu um império com 600 anos? Só o que ele tem é tempo, sabe? Tipo, ele E conseguia. dinheiro. E literalmente ouro. Tempo e ouro. Literalmente fazia dinheiro. Então, tipo assim, é muito plausível essa vingança vir de outro modo e tal. Hoje Mas falando lavagem de dinheiro. lavagem de ouro. É tipo, É investir na pagamento. criar um posto de gasolina. A maior máquina de lavar dinheiro. Rapaz, aí- que diabo de tanta farmácia que tá abrindo aqui na região. Mas ela tá louca por quê? Ah, meu Deus. Aí, pois é, aí, tipo, uma das coisas que eu imaginaria que ele pudesse fazer é que, tipo, ok, ele conseguiu a vida eterna, mas lá pros 140 anos dele, tal como a pele dele não acompanhou esse rejuvenescimento, né? A cabeça dele também não acompanhou, tá ligado? Então, provavelmente ele é um- Agora, tal como eu descrevi a velhice física elevada a 100, imagina a senilidade mental de uma pessoa extremamente inteligente elevada a 100, que ela é brilhante em certos aspectos, em certos momentos do dia, mas other than that, além disso, ela tipo, sei lá, esquece de ir no banheiro, sabe? Então, tipo, eu imaginei algo como essa fosse a maldição da vida eterna dele, que é tipo, ok, você vive eternamente, mas a sua senilidade, seu corpo também é elevado a 500, e essa foi a melhor tática que esse velho nessa situação conseguiu fazer, que é tipo assim, vou me esconder aqui dentro do castelo e vou, É. sabe, jogar uma pedra na cabeça de Deixa eu alguém de vez em falar. quando. É tipo, falando assim, se me colocassem assim, Bruno, adapta isso aqui. Era a única coisa que eu consigo pensar pra ampliar esse pothole. Mas sim, Ju, Faria eu mais concordo com sentido. você. Eu creio que essa questão realmente iria elevar o conto a um outro nível, mas eu acho que aí o terror sairia do foco de uma maldição pra. A maldição iria ter outra face. Né? O terror seria a maldição da vida eterna, mas sem a juventude. E aí falaria sobre coisas como demência, Alzheimer, coisas assim, né? Provavelmente. Pegar o Oscar. Seria um Realmente. negócio mais psicológico. A ideia do Bruno aí, ó. Anota, viu? Como é? Eu disse que Eu não vai ganhar um Oscar. Dá Isso é filme patente. de Oscar. Faça a patente, viu? Pra não. É, tipo, Vou fazer a vamos patente. falar com esse problema, sobre esse problema aqui que as pessoas têm. Aí a galera chora no filme, aí ganha Oscar. Realmente é assim que acontece. Mas assim, só pra continuar os pontos que eu tinha sobre o conto. A não ser que vocês queiram falar antes, porque eu tinha algumas coisas A única coisa que eu queria falar antes é que se tudo tá usando, tipo, uma mente tão crítica quanto essa pra ler minhas coisas, eu tô com medo. Porque as minhas coisas. Seios foram franzidos. Rapaz, as minhas coisas devem estar ter muito mais buraco do que esse conto do Lovecraft, viu? Tá falando pra mim ou pro Bruno? Não, Eu tô. Assim, por dois, na verdade. Ah, tá. eu li só Tu um tá livro, editando né? minhas Então coisas? eu não tenho tanto munição quanto você, João. Você deve ter mais munição pra criticar o livro que eu. Eu não tenho. Certamente. Mas eu só faço crítica quando eu acho que é justo. Ah, Ou seja, toda hora. é. Eu tô frescando. Ah, Frescando, Ju. Tô tá frescando. Tô sendo filho da puta Enfim. contigo. os Vai. outros pontos sobre o conto, que são partes da minha parte favorita. Eu tinha notado que o vilão parece assustador, mas ele não é assustador. Tipo, a aparência dele é realmente muito assustadora. Mas a partir do momento que eu descobri, isso é um velho de 600 anos, acabou. Acabou o terror pra mim, acabou o horror, acabou o suspense, acabou tudo. E aí é tipo, realmente a aparência dele é muito assustadora. Mas ele não é assustador, especialmente quando no final ele fala Fool! Tipo, ele baixa o Gandalf nele, Você é burro. faz um discurso de que ele é burro. E aí eu fiquei. Eu não sei, tipo, eu achei muito interessante sobre esse conto do Lovecraft que ele não conseguiu fazer o vilão ser assustador. Que é um paralelo interessante a Besta da Besta Caverna, da Caverna. em que o vilão Mesmo problema. é o protagonista. É.
E o protagonista que é assustador, não a criatura. É, porque assim, eu fiz o vídeo sozinho, não sei se tu viu, Bruno. Eu cheguei a comentar Não com vi ela. ainda. Macho, Eu já terminei. macho. Uma hora do Luiz perde Quando na sanidade dele. quando eu comecei a pensar sobre o conto, o negócio do conto é, tem um cara dentro de uma caverna, ele se perde, tem um bicho morando lá dentro, e ele mata o bicho, e é isso. Esse é o conto. Ele se assusta e É, tal. Aí quem, pega quem uma é o pedra, monstro, né? mano? Pega uma pedra, né? Ele pega uma pedra e taca na cabeça do bicho, o bicho morre. O monstro não faz nada, ele só morre. Não faz nada além de morrer, e quando ele morre, ele é assustador porque ele é feio. Acho que isso é um comentário interessante sobre o Lovecraft projetando os probleminhas que ele tem na história. É. Pode ser. Seria melhor ainda se o bicho fosse preto, mas o bicho é branco. Foi só pra dar uma evadida assim. Não, eu gosto. É porque ele escreveu primeiramente como o monstro fosse preto, só que o protagonista ficava errando no escuro. Aí ele teve que colocá-lo. Que horror. Sem Desculpa, comentários. gente. Desculpa, gente. O Monstro da Caverna, faz tempo que eu não leio esse conto, faz muito tempo que eu li, mas a minha interpretação. Mas ele errou uma também... vez, by the way, viu? Só pra... Okay. Ele errou uma vez. Quando ele joga a primeira pedra, ele erra. Aí joga a segunda pedra e ele mata o bicho. Comentários sobre a vilania do protagonista e a miopia recorrente da época. Não, o que eu ia dizer é que o do Conto da Caverna, o que eu vi foi o medo da degeneração, mas degeneração física. Que o Lovecraft também coloca muito isso nas histórias. Sim. Enquanto tu tem obras, por exemplo, eu sou muito fã do David Cronenberg e do John Carpenter, né? Dois escritores, dois cineastas, né? E ambos gostam muito de body horror. E eu também gosto muito de body horror. Acho um negócio legal de se Horror explorar. corporal, né? Que tá falando? Exatamente. Horror corporal, né? Tipo assim, A Mosca, já assistiu A Mosca? Não, mas eu sei o que é. Tu manja, né? Ok. Não, tu fala só do cara que virou um barato. Aí tem... O livro clássico. Ah, o Metamorfose. Kafka? Ah, ok. Então, tipo assim, o Lovecraft tem muito esse tema de que, em vez das coisas se transmutarem ou virarem outra coisa, como é do Cronenberg, sabe? Tipo, o monstro virando, tipo, o ser humano se abrindo e etc. The Thing, por exemplo, também, A Coisa, outro filme do caralho. Excelente. Então, em vez de ser algo sendo trocado de propósito, Lovecraft ele parece que a temática maior é a degeneração, que não é que esse negócio trocou de propósito, mas é que ele está em um estado de degeneração absurdo, sabe? Sim. Além disso. Inclusive, se isso tem a ver com os medos psicológicos dele e com a carreira de esportes dele, eu não sei. Eu vou reservar meu comentário para o próximo vídeo. Mas a minha interpretação da Besta da Caverna era que seria um Homo sapiens, né? Um bicho da nossa raça, que ficou perdido lá dentro e por alguma capacidade se degenerou e provavelmente havia uma raça deles lá dentro. Eu não sei, eu não vou postular. Não, mas eu acho que ele só realmente foi o indivíduo que se degenerou mesmo, um negócio assim. E assim, eu assumo que seja um Neandertal, pela forma como ele foi parece Neandertal, descrito, mas poderia ser só um homem normal, mas se for realmente um homem normal, ele se tornou um animal. Tipo, fisicamente e psicologicamente. Então, assim, é meio que... É uma versão animal do homem, aí eu penso logo no Neandertal. Animalização. Inclusive tem um conto do Lovecraft, eu não lembro o nome dele agora, mas é um conto que me impactou muito. Que é basicamente A Besta da Caverna, só que melhor. Que fala do... Tanto que tu nem lembra o nome, puta que pariu. Tá um bicho maravilhoso. Eu não presto com o nome. Eu não sei porquê. Eu não lembro. Eu vejo o livro e coisa assim, eu não lembro do nome dos personagens, nenhum deles. Por isso que eu fico falando, tipo, o personagem principal, e aí a lourinha lá, e aí o cabaltão. Eu não lembro, não. Mas enfim. Esse conto, o que ele fala é... O monstro, ele não é um maluco que se perdeu na caverna. Ele é o fruto de uma linhagem, que ele gosta muito de falar de linhagem também, né? Tipo, de uma longa linhagem europeia,
que veio para os Estados Unidos, eu acho. E eles A ficaram em maldição uma tá vindo área. pros Estados Unidos. Começa aí. Mas aí eles ficaram em uma área e eles só se procriavam entre si, sabe? Por tipo 200 anos. Desde a Europa, na verdade. Eles vieram pra cá e só piorou. Pra cá. Acho Por que Estados a Unidos, casa pra América, Habsburgo. né? Então acho que dá pra. No Ocidente. É, Pra cá é o Ocidente. Aí só piorou. E aí, tipo, o resultado, que é o monstro que ele tenta evadir no final, é uma criatura meio humana, meio roedor, assim. Foi uma das descrições de monstro mais assustadoras que eu já li em qualquer livro. Assim, que a forma como ele descreve que o metabolismo dele é extremamente ativo, e ele tem aquela respiração de roedor, sabe? Só que ele é do tamanho de um homem, e aí ele sai, sabe? Eu acho que uma das descrições que ele faz é que ele se move como uma barata, sabe? Como um inseto. Extremos movimentos rápidos e agudos, sabe? Isso, bruscos. Então, assim, eu acho que ele melhora isso lá na frente. Que é um dos contos dele que é meio solto, que me faz lembrar mais desses dois primeiros que ele faz. Porque os dois primeiros que ele faz não tem nada a ver com o que ele vai fazer mais na frente, que é tipo monstros e o espaço e o caralho 4. E esse aí também é um negócio mais humano, assim, não é tão Lovecraftiano, né? Não é o que ele se torna famoso por fazer, que é criaturas incompreensíveis. Não, é bem compreensível. Tipo, o ser humano degenerado é um ponto que ele se torna irreconhecível. Sim. Eu vejo que o Lovecraft tem muito medo de decadência. Isso. Eu acho que é um negócio muito dele mesmo, principalmente porque não sou a melhor pessoa para falar isso, mas pelo pouco que eu li da biografia dele, assim, dele como pessoa, ele também tinha muito. Eu acho que ele tinha essa como é aquela expressão? Torn on the side, que é tipo esse incômodo na vida dele, porque ele não conseguiu entrar numa carreira acadêmica. Então, tipo, e ele tinha muito saudosismo pela família dele, que eram grandes homens que, sabe, construíram diversas coisas. E eu não consegui ir na faculdade, etc. Então eu acho que tinha muito esse medo, que obviamente ele colocou na história Não e fez Desviou de uma bala. Desviei, ó, macho. Aí ele tinha esse medo assim de grandes coisas sendo jogadas nos piores abismos, sabe? No pior nível de degeneração. Em que algo que era muito preferível essa coisa, seja uma pessoa, seja um local, seja uma ideia, em que era muito preferível na cabeça dele esse negócio ter morrido e ser Não enterrado existir. de forma digna, sabe? Tipo assim, ok, esse local foi demolido, sabe? Tipo, é uma coisa. Mas não, Coisa que não Lovecraft deve ser. coisa que não deve ser, né? Lovecraft joga isso no pior abismo possível, de anos e anos de degeneração, Mandar um sei salve pro lá. Metallica. Que horror. Eu não sei, Depois eu do acho que Black Album. eu acho que essa música foi baseada nas ideias do Lovecraft. Pelo Qual menos música? The Thing That Should Not Be, a coisa que não deveria ser. Ah. Eu acho que foi, porque pelo menos foi isso que eu ouvi, eu era pivete, eu ouvi, eu disse, caralho, isso aqui é legal. Ele tem... Aí, não sei, de alguma forma isso se conectou com o Lovecraft e eu fui atrás de um ou outro conto dele. Mas eu acho que foi isso que me deixou fascinado com as ideias do Lovecraft. Se não foi, meu amigo tá muito perto. Porque é basicamente eles falando de um monstro inimaginável, meu Deus, sabe? Ele vai trazer o fim de tudo, caraca. Algo assim. Tem um conto do Lovecraft que se chama The Thing on the Doorstep, a coisa Eu amo no esse limiar da conto. porta. Não lembro desse. Que eu É um achei dos que meus era... preferidos. Eu achei que era o que tu tava falando do Homem-Rato. Não. É não? Mas eu acho que eu sei qual é. Enfim, era só um ponto de trazer, porque são títulos similares, talvez. Enfim. Antes da gente falar mais sobre Lovecraft, eu queria só fazer o ponto final das minhas anotações, que Vai lá. ficou escrito assim. O poder do supervilão eu sou velho pra sempre. E eu posso fazer poções que dão insta-death. Morte, tipo,
como é que eu... Morte instantânea. Morte instantânea. Mas que ele não usa não armadilha, mas essa ferramenta específica para todas as ocasiões, por algum motivo. Ele quer ter trabalho, por Ele algum ser motivo. criativo. Ele não faz mais nada na vida dele, Juliana. Ele tem que fazer alguma coisa que manter ele ativo, manter a sei, rigidez dos ossos dele, porque senão... Eu só achei engraçado. Eu entendo que faz sentido pro personagem, que ele tá basicamente, tipo, ele encontrou a cor da... Tipo, ele encontrou a imortalidade via alquimia, mas ele tá tão consumido por esse ódio e essa necessidade de vingança que ele não consegue fazer nada com esses anos, além de ouro e morte. E ele nem usa ouro. Só acumula. Só descobriu mesmo. Assim, também tem a possibilidade de ele não tá conseguindo produzir ouro ainda, porque ele não afirma que é ouro. Né? Então talvez ele esteja só tentando ele conseguir a imortalidade, mas o ouro ele ainda tá... Apesar de que ele diz que os segredos da alquimia foram descobertos, mas talvez ele esteja só dando um blefe. Dando um blefe, só que abaixou o bichão, sabe? Antes de morrer, ele botar o pau na mesa. Ele não vai saber mesmo, não sabe o que é ouro, sabe diferenciar ouro, não sabe nada. O negócio brilha, deve ser ouro. Aí tenta deixar isso aí. Fool's Gold. Deixa eu ver, eu vou dar uma olhada nas minhas notas também, porque eu tenho algumas coisas. Metade é só piada, mas vamos ver. O cara, a gente falando sobre Lovecraft, ele fez notas pra stand-up. Não, as minhas duas primeiras notas são interessantes. A primeira coisa que eu me recordei quando eu comecei a ler isso foi Darkest Dungeon. Imediatamente. Eles chegando o estado, estate, né? A casa, perdão. Chegando numa mansão decadente, nas terras abandonadas dele e tipo, vendo uma maldição sobre a sua família. Rapaz, isso aí é Darkest Dungeon todinho. É só que Darkest Dungeon foi estender um pouquinho mais, né? Fez mais Lovecraft do que o conto original do Lovecraft. Botou todos os Lovecrafts no Darkest Dungeon. Todos os Lovecrafts que tem pra botar, eles botaram lá. Deus abençoe eles. Outra coisa... Eu botei Ozymandias aqui. Alguma coisa me lembrou de Ozymandias, mas eu não tô ligado o que é. Você se liga, né? Ozymandias? O velho, sim. Sim. O conto, né? O poema. O poema. Não sei se é o velho no final dizendo, tipo, eu descobri... Não, foi no começo. Isso é uma das minhas primeiras notas. Eu acho que o que eu tinha lembrado de Ozymandias foi que ele fala da opulência do state sim. lá, né? Dele, que agora não é mais nada. Tipo, talvez que ele tava... Vai ser algo assim, né? É o que me lembra, pelo menos, quando fala. Eu também tenho a mania de ver as coisas que eu gosto em tudo, então talvez seja um problema meu aqui. Mas definitivamente, tipo, eu fiz a conexão na hora. E uma das coisas que eu me lembrei foi que eu fiz um conto, que foi quando ele falou de como o pai dele morreu, né? Que é de uma pedra se desprendeu e esmagou ele. Eu fiz um conto que é baseado em Ozymandias. Então, tipo, tem uma conexão aí, eu só tô lembrando agora. Eu fiz um conto que foi baseado em Ozymandias, que tem esse mesmo método da morte do personagem principal desse conto. Que é uma pedra se desprender, que é um negócio extremamente, sabe, pode ter sido por sorte, né, uma má sorte, mas é tão bizarro, porque rochas não se desprendem de castelos, elas geralmente são seguros, né? Então, assim, foi o conto em si, ele é mais uma forma de mostrar, tipo, esse cara, ele é o bichão, ele fez tudo, mas aí ele morre por besteira. Enfim, eu tô tentando lembrar, eu deveria ter anotado mais. Que eu boto só as notas soltas e não, eu vou lembrar. Pensa. Nunca funciona. Por isso que eu escrevi um parágrafo, o velho super vilão. Que tem, tipo, uma arma super poderosa, mas não usa. Só usa uma vez. Algo que eu posso ligar claramente esse conto também com a ideia do Fausto.
que eu fiz e da... Peraí, qual Fausto? O quê? Porque a O gente que eu tem escrevi? Fausto, o personagem de uma obra alemã. Não, é o meu Fausto. É o Fausto ruim. Não é Ok. não é o Fausto alemão clássico. Que é o negócio de ter um estate abandonado e amaldiçoado, assim. Só que aí o que causou, o cara que causou esse problema todo não foi o... não foi o duque daquele estado, foi outro maluco aleatório que tem muita raiva de todo mundo que tá ali envolvido. Mas que eu acho que eu me baseei nesse conto também. Tipo, eu fui só pegando, tipo, eu tirei muita coisa disso. Eu não pensava que eu tinha tirado muito. Eu sempre tinha na minha cabeça, isso aqui é besteira, esse conto é esquisito. Mas quando eu leio esses dois contos também, eu li eles a segunda vez, eu falei, rapaz, isso aqui não é ruim não. Eu acho que eu até falei isso no outro episódio. Isso aqui tá pra um conto, assim. Se qualquer pessoa que eu conheço tivesse escrito isso aqui, eu ia ficar, caralho, mas isso aqui tu se garante, viu? Parabéns. Mas, Eu tenho uma ideia sobre isso, aí termina. não, aí eu criei essa ideia que eu falei mais cedo, que é, rapaz, a gente só acha que isso aqui é ruim porque é em luz do que o Lovecraft fez depois. Porque isso É. aqui não é ruim, não. Assim, tem as paradas bem risíveis, a formatação lá no final é a parte mais risível pra mim, que é mesma coisa da criatura, a besta na caverna. Eu sou Le Sorcier! Eu fico imaginando o Lovecraft levantando assim, com a lanterna embaixo do pescoço. Eu acho que isso seria mais assustador realmente do que Uga buga! no final desses dois contos. Mas de resto, assim, é tipo, é sólido, né? É um bom conto. Não, o meu comentário sobre isso aí é porque eu também tive a mesma situação que tu teve, sabe? Quando eu reli recentemente eles, eu fiquei tipo assim, ok, não é ruim. Mas o meu problema, pessoalmente, era porque quando era mais novo, eu tinha um saudosismo pelo conteúdo Hum. que se sobrepunha às qualidades do estilo. Uhum. Então, tipo, a gente tem, usando aqui essa métrica dicotômica só pelo exemplo, né? Obviamente, escrever Dicotômica, você tem que me explicar essa palavra. dicotomia Ah, é a dicotomia. oposição. É. Ok, Eu ok, estou usando ok. essa regra como exemplo, mas obviamente escrever é bem mais do que isso. Mas se uma coisa ela tem estilo e substância, né? Eu tinha esse problema quando eu era mais jovem com filmes, com séries, com contos, etc., que eu só consumia o conteúdo. Ah, isso aqui. Aí, quando eu li O Alquimista pela primeira vez, a minha cabeça foi. Cara, é a história de um cara que tem uma possível maldição e ele descobre que não é uma maldição, que é um alquimista que tá vivendo eternamente e matando os antepassados dele. É uma merda. Aí Uhum. joguei de lado. Mas eu fazia isso a despeito de olhar, cara, narrativa, as descrições de Lovecraft são muito boas. Ele fala da a opulência dos parapeitos que frowned upon, né? Que é tipo Aham. eram carrancudos sobre os bosques, né? Tinham sua magnificência que agora eram delapidados, etc. Então, tipo, depois que acho que com mais maturidade eu consigo dar mais valor a essas coisas, sabe? Uhum. Como tu mesmo falou, se alguém me apresenta esse conto, eu fico, caralho, você se garante, sabe? Tipo, Exatamente. isso aqui é ótimo. Não é nada que explodir minha cabeça, mas é ótimo pela qualidade que é. Então, assim, recentemente eu dei mais valor, quando eu reli, eu dei mais valor às decisões estilísticas do Lovecraft, Uhum. sabe? As narrações, a cadência da história. E, tipo, o conteúdo é fraco? É uma sopazinha? É, mas sopa também é bom de vez em quando, né? Então, nem tudo precisa ser uma picanha. Esse foi, Então, Perfeitamente. esse foi exatamente um dos meus pontos. É tipo, a atmosfera é muito boa, mas o uhum. conteúdo da história é tipo faltoso. Tem os seus erros crassos. É isso que eu sinto. Mas, tirando os erros crassos,
entendeu? O resto é bem... Não, bem assim, sólido. pra mim... Apesar de que é um pouquinho mais complexo. Dizendo como uma pessoa que escreve. Esse final do Alquimista, ele me emana uma vibe de que, tipo, de que o Lovecraft escreveu isso numa sentada só, e a história na cabeça dele era muito boa, mas quando chegou lá pra terceira página, ele, ok, eu quero terminar essa merda. Puta que pariu. Ok, então eu quero, ponto final, ok, tá entregue essa merda, terminei esse conto, pronto. Aí entregou pro Leitor Beta, o Leitor Beta não entendeu. Mas não era um fantasma? O fantasma pegando fogo? Aí, puta que pariu, com raiva. Então ele emana assim uma pressa, de, tipo assim, o cara morreu e pronto. Então eu sinto um pouco disso. Mas isso é aí importante terminar. foi publicado em alguma revista ou algo assim, num jornal na época. Foi alguma coisa assim, foi? na Weird Tales. Então talvez eu tava vendendo esse negócio e deadline é pra amanhã. Não, ele foi publicado. Não foi deadline porque ele foi escrito quando Lovecraft tinha cerca de 18 e 17 anos, mas foi publicado 10 anos depois. Ah, é? Foi. 8 anos depois. 8 anos depois. United Amateur. Pode crer. Eu vi essa curiosidade quando eu tava pesquisando sobre o conto. Aí, pois é, só me dá aquela sensação de que já aconteceu diversas vezes. Que você é jovem e você tem uma ideia que você acha que é maravilhosa, aí você pensa, eu vou escrever esse conto. Aí quando chega na quinta página, você, puta que pariu, termina. Eu não aguento mais. O correto a se fazer é você deixar descansando, terminar outro dia e tal. Mas às vezes a gente só, rapaz, eu já comecei hoje. Tô no final, aí você termina, aí depois você lê, ou não, na merda. Ou não, ele só fez a merda porque por fazer mesmo, não é como se ele tivesse com pressa ou algo assim. Ele deixou 8 anos descansando. E ele não arrumou o final. Mas na época não tinha Microsoft Word também. Tipo, ele escreveu, tá escrito. Infelizmente, assim? Tipo, ele escreveu no papel. Sim, o que tem? Ele podia só pegar o final e modificar. Tipo, rasgar essa parte e não, colocar outra. Ele pega papéis não, novos. Tem que reescrever. Mas reescrever, aí dá trabalho. Aí você fica, não reescrever essa porra não, é só deixar aí. Eu faria isso, na moral. Não, eu acho que também, aí outro comentário sobre isso, tipo, tu falou, né, Ju? Ele tem 10 anos pra revisar o conto, né? Assim, eu acho que também você tem que botar um peso nas coisas que você escreveu e não ficar com a síndrome do George Lucas, sabe? De revisar a sua obra eternamente, porque você acha que tá lapidando. Eu acho que, eu pessoalmente não concordo com esse estilo, é tipo assim, rapaz, eu escrevi isso aqui no passado, tá uma merda, agora vamos pra outra coisa. E a outra coisa a gente faz melhor, e a outra coisa a gente faz melhor, e a outra coisa a gente faz um pouquinho melhor. Eu entendo. Não ficar tipo, esse ponto aqui tá quase sendo terminado, peraí ainda. Sabe? Desculpa, João, vai continuar. Eu entendo o que tu quer dizer e eu concordo nesse sentido de não se prender demais nessas questões. Mas você ainda tem o direito de reescrever alguma coisa se você quiser. E outra, o conto não havia sido publicado até quase 10 anos depois. Então esse é o meu ponto principal. Porque, tipo, se fosse um negócio não publicado, que foi, tipo, em algum momento... Aí beleza. Sabe, ele escolheu submeter o negócio. E aí... Provavelmente foi pra... Eu me acho no direito de dizer, rapaz... E achar ruim. E achar ruim, ok. Justo. Eu pensei que podia ser uma daquelas situações de que, tipo, rapaz, estão pedindo um conto aqui pra publicar, ó, o que tem aí? Rapaz, eu tô com um aqui legal, mas tá na metade, ó. Toma esse aqui. Sabe? É tipo, dinheirinho gratuito do negócio que tu escreveu 8 anos atrás. Rapaz, isso aí é provavelmente uma questão, tipo, se você for atrás de abrir um dos meus drives aqui, você vai ver só escrito ruim, mas ruim, feio. Se você quiser me torturar psicologicamente, você me bota pra ler sem voz alta. Porque eu não vou aguentar, não. É coisa... Eu lembro, eu até falei isso no podcast antes, mas eu lembro de reler essas coisas, tipo, escrever e depois reler, e eu suar frio, mano, do tão ruim tava. Sabe, o negócio me deixar febril. Eu sei a sensação. Então, assim, rapaz, eu não quero deletar isso, mas ao mesmo tempo eu quero fechar isso. Fecha o capítulo. Botar isso dentro de uma parede, botar isso 7 metros abaixo do chão. Igual dentro do aparelho. É uma ótima referência a Edgar Allan Poe, ó. Pois é. Pegou junto.
Peguei. Pois é. É. Junto com a garrafa de vinho. Ok. Luiz também é cultura. Enfim, uma outra coisa que eu ia falar, eu acho, do Lovecraft. Vocês trouxeram o ponto, né, de tipo. A única discordância que eu tinha do que vocês tinham trazido é que eu acho realmente a descrição muito boa. Mas eu tô falando o conto por si só e não comparando a todo o resto de Lovecraft, porque eu não li tanto assim de Lovecraft. Eu tô só julgando isso como um conto de terror ou ficção gótica, que é tipo o background que eu tenho maior, assim. Drácula, Frankenstein, etc. Com certeza. É porque eu acho que o Lovecraft mais maduro, nos contos que ele já estava escrevendo há um bom tempo, ele consegue unir os dois, sabe? Tanto essas descrições, narrações, essas ideias góticas muito boas que ele tem, que brilham assim já na história do alquimista, por mais que não tenha um conteúdo muito bom, assim, né? Como eu te falei, né? O meu saudosismo anteriormente era pelo que acontece, não como acontece, ou quais são as táticas que o escritor usou para passar essa história. Mas, tipo, me vem outros contos na cabeça, como, por exemplo, o Modelo de Pickman. O Modelo de Pickman é um conto também que eu gosto muito do Lovecraft, e que me lembra muito o Alquimista, marromeno, porque o plot twist também aqui é algo que deveria ser inócuo e, na verdade, tem algum horror escondido nisso, né? Então o Modelo de Pickman me lembra isso, e eu acho que ele une os dois futuramente, né? Mas assim, é muito interessante ver os primeiros passos da mente dele, sabe? É muito interessante Sim. ver o básico. E aí Que ele tava. futuramente virou as estripulias que é do Lovecraft. O estilo dele também é muito de outra pessoa, ainda não é dele. O estilo que ele escreve. Né? Você Exatamente, é muito consegue ver. saudosista. É muito saudosista a escrita dos outros. Principalmente no Alquimista. Parece que é um pouco dele larpando, né? Tipo, escrita clássica, né? Então, Você tem que eu me lembro começar que com alguma coisa que você gosta primeiro, antes de você encontrar suas asas. quando tu fala isso, eu só me lembro do prefácio que eu li sobre o Auto da Compadecida, da peça teatral, né? E o prefácio é explicando os temas do circo italiano, que tem o Arlequim, o palhaço, e tem esse personagem que é assim, esse personagem que é assim. E eu já conhecia o Auto da Compadecida, né? Já tinha assistido o filme, etc. Já conhecia as histórias, etc. E o cara descrevendo o circo italiano é tipo assim, é o Auto da Compadecida, só que não é, sabe? Aí no final ele explica que, tipo assim, o que torna a obra do Ariano Suassuna extremamente interessante é que ela pega esses pilares clássicos, mas ela não é servil. Essa é a palavra-chave. Ela não é servil a, tipo, não, isso aqui é uma obra com referência ao teatro italiano, tipo assim, não, isso aqui é uma obra sobre o interior do Ceará, brother. A gente pode passar 2 horas aqui falando da influência que o teatro italiano teve no Ariano Suassuna, que levou ele a colocar esses personagens aqui e tal. A gente pode falar muito, e existe isso de fato, porque o Ariano também era um puto estudioso do teatro e da dramaturgia, mas acima de tudo não é servil a isso. O espírito a da obra dele obra tá aqui e utiliza ferramentas de outros lugares, né? Basicamente. Aí é um negócio que falta no Alquimista nesse momento. Até o Lovecraft se desprender desse saudosismo servil dele, das obras clássicas de horror, como Edgar Allan Poe e William Hope Hodgson, né? Até ele se desprender é que ele vai encontrar assim, a própria voz dele e vai começar a ficar mais legal. É um negócio. Deixa eu falar alguma coisa, esqueci. Essas porra que tá fumando. Tem uns pontos aqui, mano. Se tu lembrar, tu me avisa. O ponto que eu ia dizer é. A tua maldição, Luiz, eu fiz uma. Pois então, deixa eu falar. Vai, Ju. O que eu ia dizer é que, apesar de todas as minhas críticas pesadas ao conto, ele é meu favorito. E eu gosto dele pelo que ele é, que é um conto de adolescência com angústia. Era isso que eu ia falar. E pronto, eu gosto disso. Eu gosto porque é ruim. Eu ia falar justamente isso. É tipo, ok, é ruim, tem essas coisas e tal,
Oxe, esse maluco era 18 anos. Pelo amor de Deus. Outra coisa, Ainda não acho que isso necessariamente foi desculpa, porém Não, ok. eu gosto dela pelo que ela é. Mas é tipo, Não, ele não tinha maturidade pra fazer nada extremamente sólido. Isso é um dos primeiros contos dele. E isso é e é muito bom. maravilhoso. Tipo, quando você põe tudo em contexto, é muito, muito bom. É interessante porque o Alchemist também, ele é o que mais encosta, na minha opinião, no self-insert do Lovecraft, porque o Lovecraft, ele não era, eu acho que, assim, eu acho que Estados Unidos, 1890 e pouco, então essa ideia de nobreza já estava mais afastada da realidade dele, era uma realidade, talvez era uma realidade na Europa. Uhum. Mas ainda assim, ele tinha uma família muito rica, ele não tinha os pais diretos dele com ele, né? Porque a mãe e o pai dele foram internados em hospitais psiquiátricos contra a própria vontade, né? Internação compulsória, no caso. O pai dele por possivelmente sífilis, eu acho, porque sífilis chega a afetar psicologicamente a pessoa, né? Uhum. Neurologicamente falando melhor, a pessoa. Então, o pai dele por um possível diagnóstico de sífilis, a mãe dele por um problema de depressão. Então, e ele foi criado pelo avô dele, que é o que gostava de histórias, que apresentou as coisas para ele. Então, tipo, e no conto, o Antoine, né, o protagonista, ele é criado pelo Pierre, que era esse velho aí, né, que era o O tutor velho do dele, bem. o velho do bem, exatamente, que ensina ele a ler sabe, e ajuda as coisas dele, ajuda as pesquisas dele, etc. Então, conhecendo um pouco da trajetória do Lovecraft, eu vejo que é o mais próximo de um self-cert, assim, do que provavelmente como era a vida do Lovecraft quando ele tinha 19, 18 anos, sabe? Que ele era solitário, os interesses dele não eram similares aos interesses da peasantry, do povo comum, Uhum. sabe? Que provavelmente tá jogando bola no quintal dele e ele lá, eu só estou lendo livros, eu sou uma pessoa erudita, sabe? Então tem um pouco disso também que eu vi. E de que o contato, a figura paterna que ele tinha não era o pai dele, né? Era um senhor bem mais velho. Também tem isso, né? Assim, também não querendo ser o psicólogo do Lovecraft, mas assim, eu também vejo muito essa maturidade precoce em crianças que são criadas por idosos. Sim. Porque a energia delas é o polar oposto. Porque a energia de uma criança para o adulto ainda tem um gradientezinho, sabe? Uhum. Ela ainda é compreensível. Agora, Aí eu direto pros vejo 40 anos. eu vejo uma maturidade precoce no Lovecraft porque ele foi criado por um velho de 60, sabe? Então, Uhum. a energia deles era completamente diferente. Eu acho que o Lovecraft pegou isso assim pra ele. Ou o É fato de que ele tá interessante isso. com. Quando foi que ele escreveu A Besta na Caverna? Foi 16, foi? Não sei, eu não lembro. É tipo. O fato, vamos pegar o Alquimista. O fato que ele tá escrevendo aos 18 anos. Quando escrever não é um. Assim. Não é algo que leva pra muito. Não leva muito longe, né? Armaria, nem hoje que informação é tão mais facilmente acessível. Imagina aquela época, né? E antes da época dele era coisa que é feita por nobreza e nobreza apenas, basicamente. Então, assim, você já tira isso do tipo de homem que ele é. Ou era, né, melhor dizendo. Não sei se ele tomou do mesmo segredo Ele alquímico. tinha 14. Eu Ele ia tá por fazer aqui. essa mesma piada. Foi? O plot twist é que ele tá vivo. Ele tá vivo ainda, ele é o Elon Musk. Isso aí é realmente um destino terrível que nos encontrou. Ele tá querendo ir pra Marte agora. Pois é, ele tinha 14 anos quando ele escreveu. 14 anos, olha isso, tá doido, macho. Absurdo, macho, absurdo. 14 anos foi. 14 anos eu tava escrevendo. Eu tava escrevendo algo que era tão ruim que eu só tirei da minha memória. Só 13 anos, na leve, verdade. né? Eu nem lembro o que era. Mas eu também nunca mais encontrei. Eu escrevi em algum canto, num Word que tá em algum 13 HD aí, em anos. algum lixão. 13 anos eu tava escrevendo histórias legalmente distintas de Metal Gear. Que era basicamente só Metal Gear. Só que O quê? Só mudava o nome dos personagens? não tão crasso assim, porque eu pensava, não, eu não vou só copiar os personagens. Aí eu basicamente copiava os personagens. Sabe? crer. Era um Eu trocava o nome fanfic. deles. Fanfic com OCs. Rapaz, eu
recebi uma vez o livro de um cara. E assim, Deus abençoe ele. Mas a qualidade era mais ou menos o que eu tava escrevendo quando eu tinha uns 14 anos. E assim, eu vejo que escrita é um negócio que, cara, você tem que fazer muito, não tem pra onde correr não. Você tem que ter. Nem tudo na vida. É uma habilidade, Felizmente. né? A um certo nível. Tipo, é um daqueles livros que. Aqueles estilos de publicação que você tem que pagar por tudo, sabe? Então. Porque você pode publicar literalmente qualquer coisa, né? Você tá pagando. Exatamente. Você faz o que você quiser. E era mais ou menos isso aí, eu acho, cara. Você realmente tem que bater muito a cabeça contra essa parede pra você começar a ver os problemas dessas coisas. Porque, claramente, assim, não é óbvio os problemas. Quando você taca o olho a primeira vez. Mas o leitor sente, sabe? E se você tiver uma consciência boa o suficiente, você vai sentir também. E você vai ter a minha reação de suar frio e ficar com febre só de olhar a merda que você fez. Mas não é o caso pra todo mundo. Eu ia comentar que é similar com música, tá ligado? Uhum. Quem escuta pode. Ah, não, é porque aqui a harmonia, o baixo, etc. Brother, quem escuta não liga pra isso. A maioria das vezes, né? Obviamente vai ter um elemento aqui acolá que é músico e escuta música de outras pessoas e tal. Mas é uma analogia muito boa com música, que é tipo, cara, o espectador comum não nota, mas se você tira alguma coisa que ele não nota, ele sente falta. Isso, Sabe? exatamente. Exatamente. Tipo, a analogia mais parecida que eu consigo dizer, sabe? Tira o baixo de uma música que tu gosta, por mais que tu. Não, lá, sei, tem baixo na música, tu nem escutando, sabe? Tu não escuta, tu sente, mas você sente agrada falta. teu ouvido. Assim, isso já é uma tangente, eu estou ciente, mas eu vou só dar um exemplo. No momento que você vai pra Você vai pra uma banda, você escuta uma banda que tem, tipo, 5 instrumentos. No momento que você volta pra uma banda antiga que só tinha, tipo, 3, aí você fica, rapaz, essa música é vazia, não tem nada aqui. Pastel de vento, e é isso. Você sente o negócio faltando, sabe? Mas você não consegue apontar o que é que tá faltando. Era eu voltando pra Metallica. Depois de passar uns 10 anos de death metal, eu volto pra Metallica. O diabo é isso, mano? Cadê o instrumento aqui? Cadê as 8 guitarras dessa música? Mas enfim. Eu tenho uma nota aqui, voltando pro tema, que foi um negócio que eu tinha notado sobre a jornada de vingança que tem nesses contos assim, né? Mas me fez lembrar esse aí. Que uma das coisas dessas histórias de jornada de vingança que eu queria que ficasse mais presente, eu não sei se foi a intenção do Lovecraft falar sobre isso, mas se foi o caso, teria sido muito bom, que é os alquimistas lá, eles eram inocentes, né? Eles só faziam umas pesquisas esquisitas. O cara foi inventar de ter o sobrenome de Malvais. Eu sou o Michel do Mal, prazer. Confia em mim, vote em mim pra vereador. Como é que isso dá certo? E assim, mas eles em si não faziam nada. Eles mexiam num caldeirão, péssima aparência mais uma vez, mas nada de errado. Você mexer no caldeirão, você pode estar fazendo feijoada. Mas o fato de que uma injustiça foi cometida contra eles e de que o Charles Rossier decidiu que, rapaz, eu vou me vingar agora e eu vou me vingar pra sempre desses caras com um rancor infinito. Esse foi o mal que acabou sendo perpetuado pela linhagem dos alquimistas lá. Então, no ato de buscar a vingança, eles tornam a injustiça injustiça, entre aspas. Porque a linhagem dos alquimistas era inocente até agora não é mais. Agora tudo que volta contra você é justiça, entende? É algo interessante que eu queria que tivesse mais nessas histórias de vingança, porque a gente tá
Sim, né? Tudo quanto é canto que a gente. Está mudando mais, mas tudo quanto é canto que a gente vê história de vingança é mais de tipo. Qual é o nome daquela palavra que a galera usa pra descrever câncer? Não é câncer. Sim. É uma satisfação, eu esqueci o nome, mas é tipo uma satisfação emocional de, esse cara é ruim, vamos lá matar Catarse. ele. Catarse. Eu tô pensando em outra coisa, tem nada a ver. Catarse, cancerígeno. Não, eu tava pensando em metástase. Faz. Ok. Tem nada a ver. Ok, nada a ver. Parece a Eu palavra. Ok. tenho um ponto sobre isso. Isso era uma das coisas que eu ia falar sobre, só que eu não anotei e esqueci. Que eu acho interessante justamente isso. Só que no meu ver, a reputação deles era mais ambígua. Porque uma coisa é alquimia, outra coisa é magia negra. Magia negra no sentido mais conhecido, vamos dizer, ou no sentido mais de... para os leigos, né? Seria algo mais relacionado a coisas de rituais, com sacrifícios, não sei o que lá. Ou algo que perpetua o mal necessariamente. Então eu me pergunto até que ponto os rumores eram apenas rumores. E, tipo, o quão realmente... Tipo, a morte do pai dele, do vilão, é realmente uma injustiça no sentido de que ele morreu por algo que ele não fez. Mas eu acho interessante que, tem essa questão de... Se você levar... Se for realmente algo do gênero de... Eles eram realmente ruins e o cara ruim morreu por uma injustiça, eu fico achando... Eu fico pensando no quão interessante é isso. Assim, pelo que eu entendi, e assim, a minha interpretação de texto... Eu tenho que ler um texto 40 vezes pra eu pegar 100% do contexto. Mas, pelo que eu entendi, quem botou o nome de Malvais no Michel lá foi a população. Foi um negócio assim? A minha interpretação era, eu li muito como, não como uma asserção acadêmica, sabe? Não, esse cara aqui é um alquimista, tipo, não é, foi tipo popular, entendeu? Tipo, esse cara aqui tem um caldeirão, ele joga umas ervas no caldeirão e mexe, alquimia, necromancia, sei lá o que é, Dá magia negra. Então, assim, uma risada. eu acho que tinha uma pontinha de verdade, porque futuramente o Michel Lesorcier acaba descobrindo antes da vida, né? Eu não sei se posteriormente ou antes a isso, não fica claro, mas com certeza ele descobre, então ele já tinha uma base sobre alquimia mesmo. Agora, quando eles falam, por exemplo, até anotei aqui quando a Ju falou que não, tinha um alquimista, tinha um mago, etc. Ju, eu acho que o objetivo dele foi, até porque ele fala que o que é, como é peasant em português, eu quero parar de falar peasant. Plebeu? Como é que a população plebe, como é que a plebe chama ele, sabe? Tipo assim, esse cara aqui que mexe com magia negra, pode não ser, sabe? Pode ser a Não, bruxa do vilarejo, sabe? mas o que eu tinha... Manja de boldo. E é bom pra barriga, sabe? Então, eu não sei. Realmente fica ambíguo isso aí. Porque assim, a magia negra é o que eu tô dizendo, isso ficou muito ambíguo. Mas a questão da alquimia parece muito estabelecido, entendeu? E realmente, quando você olha pro histórico da alquimia, a galera que era alquimista era conhecida por isso, mas eles tinham uma reputação neutra, entendeu? Eles eram alquimistas. E aí, talvez pela igreja eles poderiam se tornar vilanizados, mas nem sempre a igreja estava de todo contra algo desse gênero, entendeu? Mas o que importa é que... Fazer um essay sobre o histórico da igreja e da alquimia. Mas enfim, eu entendo o que vocês estão falando, só tô dizendo que nessa ambiguidade ainda não dá pra você ficar 100% no eles eram completamente inocentes. Entendeu? Não, mas aí é que tá. Não há Pelo crimes fato da explícitos história, que eles cometem na história em si. Na história, Então a gente tá assumindo que não teve. não tem nenhum crime comprovado. Até porque ele claramente diz que o Godfrey, né, o moleque que
na verdade, se perde e some por um dia. Uhum. E o pai do Godfrey, tomado pela cólera, entra na cottage, né, na fazendinha, no sítiozinho do Michel Mauvais e vê ele mexendo um caldeirão, né? Algo assim, né? É, Aí ele já assume, rapaz, voa no cara a e. ótica dele é horrível, eu digo isso. Meu Deus do céu. Mexendo no Pois é, caldeirão. Teu nome é Michel do Mal. Tá Michel difícil. Mauvais é complicado, né, Não mano? tem como lhe ajudar. Mas assim, explicitamente eles fizeram nada. Agora, tipo, se você mexe com alquimia, meu amigo, você tá no campo, é mais do que suficiente pra galera começar a dizer, ei, mas esse bicho é um feiticeiro, ele é satanista, ele vai. Entendeu? Deixa, Não, mas assim, deixa, ó, não, É mais do deixa que ele passar uma suficiente. semana sem chuva pra esse feiticeiro, povo ver. feiticeiro e satanista são coisas não sempre sinônimas. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é tu tem que ver a compreensão popular, entendeu? De alquimista pro A ótica diabo popular. não é nem um passo, é zero passo. É tipo. Eu não sei pelo contexto histórico, porque eu não tenho certeza, é o que eu tô dizendo. Não O tem meu como saber. entendimento é de que a alquimia era algo que era pesquisado pelos nobres. Era algo. Ah, mas esse povo não é nobre. Mas aí, tipo, até que ponto vai esse negócio de tudo ao diabo, entendeu? Se os nobres estão querendo ver o elixir da vida. Mas é tipo. Ju, Plebe assim, medieval, tá Eu não tô ligado? falando do conto necessariamente. Tô Hum. falando do medieval como um todo. Porque você tem que ter noção também sei. de que depende do que a gente tá falando de medieval. Qual era a época? Não, Em assim, que. assim, Mas isso não é um negócio histórico, mas isso aí é só tipo um conto. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando do histórico. Eu não tô falando de histórico, foda-se histórico. assim, galera, ó, pela minha concepção, aí uma pessoa que foi muito curiosa com Inquisição, com Trial de Bruxa, Uhum. né, com juízes e tal. O que eu pesquisei e o que eu noto é que, tipo, o povo cristão, principalmente católico, eles têm uma aversão a apetrechos, sabe? Como, por exemplo, tipo, eu vou desenhar alguma coisa aqui no chão para fazer isso aí, sabe? Porque eles acreditam que é mais natural, é mais similar ao que Cristo fez. Que é o Uhum. botar a mão na sua cabeça e curar seus olhos, sabe? Então, isso eles comprariam a ideia, mas essa pessoa de fato é abençoada, ela operou um milagre. Jesus agiu através É. dele. Padre Cícero tem a história, né, que ele colocou a hóstia na boca de uma beata, e a hóstia virou sangue, etc. Então, tipo, essas coisas o povo cristão é mais fácil de abdicar. Agora, na mesma medida, eles têm uma aversão pelo que eles consideravam rituais pagões, que Pagãos. tinham perdão, Ju? Continua. Foi mal. Pagãos. Porque sabe Corrigiu. que ela tinha. Eles tinham uma versão a rituais pagãos que eram tipo. Que já tinham. Porque no ritual pagão, do ritual pagões, do ritual pagodeiro, do ritual pagalizador, e pronto? Please. Só diga, por favor. Ok. Então eles tinham versões na mesma medida, porque eles tinham muitos penduricalhos, digamos assim, sabe? Hum. Ervas, essas coisas. Aí isso criou a imagem da bruxa, e por sua vez também era similar. Alquimistas eram perseguidos porque achavam que o que eles faziam era bruxaria, mas eles na verdade eram protoquímicos, sabe? Hum. Um químico moderno, né? É, Eles só se tinham o. uma loucurazinha que era tipo, por exemplo, a escala de nobreza dos materiais, sabe? Que era Uhum. bullshit a visão científica, mas eles tinham algumas ideias meio assim, meio tortas, mas a ideia de que, tipo assim, rapaz, isso aqui é uma coisa e através de um processo ele pode se transformar em outra. É química, sabe? Uhum. Então, tipo, a base do negócio tá. Eu consigo ver como o alquimista pode ser visto como Satanás também, né? A ideia basicamente antiga era. Não Se é. Se sei. é, se é o que foi, mano? É porque eu tenho um ponto. Tem um ponto. Tipo, Diz- o que o Bruno Fala, falou faz sentido. Você falou um negócio chave. Aham. Inquisição.
A Inquisição não permeia toda a Idade Média. Ela aconteceu em um Perfeito. ponto específico da Idade Média, quando a igreja estava sendo controlada pela Espanha. Uhum. Que A ninguém igreja esperava, católica. inclusive. Esse também. Mas, enfim, Que A ninguém esperava questão- a Inquisição espanhola, exatamente. a questão é... Não era um negócio completamente uniforme e alastrado. Você tem que lembrar da Perfeito. Irlanda, da Inglaterra, de onde teve essa combinação mais... menos... Daqui, por Ju, um rezadeira. certo... calma, deixa eu só falar de um pouco mais pra trás, onde a igreja estava em contato com os rituais pagãos na Europa, sabe? Uhum. Porque tinha essa questão de absorver deuses e outras entidades da igreja católica, tipo, e aí transformar essas coisas, essas pessoas, deuses, entidades em santos. E aí ainda tinha uma questão de, tipo, símbolos celtas se transformando em símbolos cristãos. Você tem que... O que eu tô dizendo tipo, eu não gosto da ideia de ser, tipo, era necessariamente assim. Era necessariamente o alquimista. Eu estou dizendo que eu não sei se era assim por conta desse histórico com... havia um certo nível de paganismo convivendo com o cristianismo em certas regiões da Europa, em certos contextos, em certas épocas, entendeu? Era isso que eu estava querendo dizer. Eu não sei se a alquimia em si era necessariamente a coisa que estava demonizando, estava sendo demonizada. E aí como se transferir para a história? Porque ele falou alquimia e magia negra, são claramente duas coisas diferentes. E aí eu fiquei pensando, ok, então não necessariamente a alquimia é o problema. Talvez seja essa questão da magia negra. E aí eu tava pensando sobre essas nuances, basicamente. Ok. Mas o que eu Eu coloco acho que você tá em xeque pensando demais. Hã? Exato. Será que existe distinção ao povo desses olhos, aos olhos desse povo? Ao povo desses olhos, Silvestre Madruga. exatamente. Será que existe distinção aos olhos deles, sabe? Eu acho que foi algo mais jogado, Ju. Eu acho que não foi literal. Os caras que literalmente usavam magia negra, eu acho provavelmente era um velho que manjava das ervas que passava de barriga, sabe? O que eu E tô... depois disso. O que eu acho que tá pensando demais é porque a história opera nisso aqui. Nessa caixinha aqui. E essa caixinha é super simples. Eu tava analisando, tipo, o contexto histórico por fora da caixa e tal. E pegando Até porque a coisa gente por nem fora. sabe. A gente nem sabe qual é o ponto da história que tá nisso, Ju. Também tem isso. Não, eu sei, Ele não é diz só porque isso me fez ter uma perspectiva diferente sobre o conto. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Beleza. Beleza, pode manter. Tô brincando. Tô brincando. Enfim, eu tava abrindo essa questão porque vocês dois trouxeram o mesmo ponto e concordaram 100% nisso, e eu discordo porque eu tenho esse background de Tem que ser pensar assim sobre mesmo. essas coisas e, portanto, me fez interpretar de outra forma, em que talvez, no caso, o popular não estivesse tão errado. Traduzindo, tá sendo do contra. Não, Não, mas assim, você tá sendo do contra, mas tem que ser do contra mesmo. É. Se a gente só chegar aqui todo mundo mas dizer, eu não tô rapaz... sendo do contra porque eu quero ser do contra, eu tô sendo do contra porque eu tenho um motivo. Ok, não, beleza. Mas se você quiser ser do contra por ser do contra, você tem que ser do contra mesmo. Eu fui do contra agora também. Anteriormente. Ele está sendo nesse momento. Eu estou sendo nesse momento do Não, contra. chega, tá bom. Não quero mais falar sobre isso. Acabou o podcast. Acabou o podcast, vai embora. Acabou o podcast. É pior que tá 2 horas, a gente vai pagar, a gente vai acabar. Ju, Que mesmo. mata a gente. Você indo embora.